galerinha que acompanha o nosso canal do YouTube, estamos aqui em mais um Pod em Cena com uma convidada muito especial hoje. Estamos aqui com uma das mulheres mais importantes para a arte e a cultura do nosso estado. Então, se você quer apresentar sua arte no João Caetano, no Imperato e em mais outros teatros e casas que a Funarte tem, o assunto é com ela hoje. É ela que cuida dessas paradas. Então, como é que você tá, Luciana? Tudo bem? Bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco desse assunto, pauta, né? Solicitação de pauta, que é tão importante para os nossos equipamentos, né? Para a cultura do nosso estado. E o que você julga o mais importante, assim? A pessoa, ela quer apresentar a sua arte, né? Ela sonha em apresentar num Armando Gonzaga, num Arthur Azevedo. O que a pessoa, qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar para ela conseguir chegar, enfim, nesses palcos? Então, em 2023, a Funarge criou um processo de transparência e publicidade dessas solicitações de pauta, né? Que é muito justa, coerente, né? Com esses produtores, com essas produções que têm interesse em exibir seus espetáculos nos teatros da Funarge. Essa portaria rege o quê? A cronologia, a transparência, a publicidade e a necessidade de estar coerente com todos esses que querem fazer as suas apresentações, realizar seus espetáculos, né? O processo começa a partir de um preenchimento de um formulário de solicitação de pauta que fica no site da Funarge. Você acessa o site da Funarge, vai lá no sanduichinho, né, do lado esquerdo, e clica nele e vai do lado direito aos produtores. Ali você tem formulários de todos os teatros, em que você preenche esse formulário e encaminha para um e-mail que é o pauta.funarge@gmail.com. Daí em diante, esse e-mail quem recebe sou eu, e eu direciono os formulários para cada um para o seu teatro. É importante falar que todos os campos desse formulário devem ser preenchidos. Por quê? Porque uma informação que não esteja correta, uma falta de informação... Não esteja batendo, né? Não esteja batendo, o proponente, ele pode perder. Desclassificado, no caso. Ele pode perder a pauta dele, porque o formulário não vem, o formulário ele não é recebido. Então, é importante que a produção leve a sério e preencha corretamente todos os campos desse formulário. Nesse momento em que a gente recebe o formulário, o próprio sistema do Google, ele te classifica numa cronologia, que é a importância que nós damos. Você chegou primeiro, você preencheu o formulário primeiro, você tem direito primeiro do que o outro que chegou na fila. Exatamente. Junto a isso, também antes de você preencher o formulário, no site da Funarge, lá onde tem os formulários, tem todos os calendários de cada teatro, de cada espaço. Não só dos teatros, também como das galerias e dos museus. Você lá nesse calendário, você vê quais as datas que estão disponíveis, para não haver perda de tempo. Porque você já está mandando o seu formulário sabendo que aquela data pode estar livre, e aí você tem a oportunidade real de realizar o seu espetáculo aqui na Funarge. Chegando esse formulário, nós encaminhamos para o teatro, e aí sim, tudo dentro de um prazo, onde essa portaria estabelece prazos até da gente receber do diretor, da direção do equipamento, né, do teatro, entrar em contato com a produção e ver se a produção tem toda a documentação, porque na portaria também fala da exigência de documentação para a elaboração do termo de permissão de uso, para que o proponente se torne um permissionário. Aí sim, ele vai exibir o seu espetáculo, o seu musical, ou fazer o seu evento dentro dos nossos teatros. E o pessoal peca muito na hora da documentação? Como é que é? Dor de cabeça? Então, é porque, assim, são documentos, são certidões, são informações que, para nós, na parte jurídica, são muito importantes. São obrigatórias, né? São obrigatórias, e nem sempre as pessoas têm a disponibilidade dessa documentação no momento. Sim. Então, assim, aconselho, por experiência, até quem está assistindo esse podcast, que ao pedir,
já entre lá no site da Funarge, tem essas informações. Na mesma aba tem documentação necessária. Já esteja com essa documentação em mãos para quando o teatro, a direção do teatro escolhido entrar em contato, ele já mandar tudo, que aí a gente inicia um processo, Sim. né? Além disso, tem outra questão também que as pessoas têm dificuldade, que para você assinar o seu termo de permissão de uso, você precisa se cadastrar no sistema SEI.gov, que é uma assinatura eletrônica. Existe uma dificuldade, mas eu acho que, assim, é só a gente tem no site as informações do passo a passo. E aproveitando, eu vou dar uma dica. No Instagram da Funarge tem um vídeo que é um tutorial de como você preencher formulário, fazer a solicitação de pauta, enviar para o nosso e-mail e fazer o cadastramento no sistema SEI. Fica a dica, isso é muito importante. Um tutorial. Está bem informativo. É porque a gente usa o SEI no dia a dia, né? Mas para o pessoal que vem de fora. Vem de fora, dá uma assustada. Né? Dá uma assustada. Mas com calma, eu acho que até a equipe aqui, a gente tem esse e-mail pauta.funarge@gmail.com, que também você, através da direção dos teatros, também você pode entrar em contato e tirar dúvidas, né? Sim. Assim, nesses 3 anos que eu estou responsável, que eu estou como responsável da pauta, eu, assim, já passei por algumas experiências, eu acho que melhorou bastante, que as produções começaram a se acostumar com essa rigorosidade que a Funarge tem, Sim. né? Principalmente com a questão da cronologia e da transparência. E eu acho que, assim, é fantástico. Eu aprendi bastante coisa e os produtores também, eu acredito que estejam satisfeitos. Eu acho que tá muito bom esse procedimento. E essas pautas da Funarge é só para aquele artista já consolidado, aquela produção já grande, ou qualquer um consegue entrar, consegue o seu lugarzinho ali? Como é que funciona? Então, essa pergunta é boa. Nossos equipamentos são localizados em pontos com públicos diferentes. Por exemplo, o João Caetano. O João Caetano até segue uma outra portaria. João Caetano, Teatro Glaucio Gil e Casa de Cultura Lola Alvim, eles seguem uma portaria. Também tem lá o formulário de solicitação de pauta no site, mas eles seguem uma portaria em que existe uma comissão curadora que que dentro de um estudo, dentro de uma pontuação, escolhe os seus espetáculos. Ver qual espetáculo cabe mais, que combina mais. Se adequa mais com o público. Que é normal também, sim, que é natural. Dentro, lógico, de um respeito, de uma transparência, né? E essa portaria segue para esses 3 teatros, que são teatros específicos. O João Caetano, principalmente, porque é um teatro com 1.200 lugares. Você tem um espetáculo grandioso para atender, né? Porque você tem um custo de operacional, né? Para você abrir um teatro do tamanho do porte do João Caetano. Não é qualquer espetáculo que consegue. Né? Tem que atender, né, aquela demanda ali tanto para o teatro quanto para o público. Então, assim, a gente consegue atender todos. Consegue. Cada um no seu lugarzinho. Cada um no seu... Tanto que eu até indico, olha, as pessoas... Tem uma questão que eu acho interessante. Muitas pessoas não conhecem a Sala Cecília Meirelles, que acham que o espaço Sala Cecília Meirelles é um espaço para espetáculos. Não, a Sala Cecília Meirelles é uma sala de concertos. Exatamente. Musicais. Tem que ter alguém tocando ali. Tem que ter alguém tocando. Coisa, né? Então, eu recebo solicitação de pauta para espetáculos teatrais, enfim. E aí a gente direciona para a sala e a sala explica, que é uma sala, né? A direção da sala explica para a produção que solicitou que a sala não realiza espetáculos, e sim é uma sala de concertos. Isso é muito interessante. A gente tem o Imperator, que também é uma sala grande, é um espaço grande também, que a gente tem quase 1.000 lugares no Imperator. E também são espetáculos mais locais, que também tem que ter um atendimento, né, uma abrangência maior, né? Você não vai botar um espetáculo que você, né... Até porque o Imperator é gigante, né? É gigante, grande. Se afastar aquelas cadeiras ali que elas se mexem... Porque você
bota o seu espetáculo num teatro, você se propõe a realizar o espetáculo num teatro, você tem uma expectativa de venda de ingresso, Sim, né? E aí, se você não consegue atingir aquilo, existe um lado, né, de frustração. Isso não é legal. sim. Então, acho que é importante a gente até orientar, direcionar Isso pode para o até, equipamento, né? pode até desestimular uma pessoa, né, com uma experiência Isso. negativa. Agora, também tem outra questão. Um exemplo, Mário Lago. O Mário Lago é um lugar fantástico para você realizar espetáculos, porque o público de lá, tudo que é novidade, ele é sedento, Sim, né? eles são assíduos lá. Em ver coisas novas, em conhecer. Então, assim, eu acho que todos os equipamentos da Funarge estão abertos para atender cada um dentro do seu nicho, né? Dentro Exatamente. do seu lugar. E uma pergunta diretamente para você agora. Como é que fica o coraçãozinho de Lúcia Maia quando vê os espetáculos nas unidades? E aí Então, você é porque eu me envolvo, participante, né? Você é bastante de tudo que eu tá me acontecendo. envolvo porque tem várias questões, porque a gente tem, por exemplo, a questão do passaporte cultural, que eu posso chamar que é um produto da SESEC super bacana, que atende a ONGs, a instituições carentes. Uhum. E aí, a gente, na troca de e-mails para poder liberar essa questão do passaporte cultural, você acaba se envolvendo com a produção, a formação de plateia, e, enfim, todo o procedimento, né, essa interação com os produtores e com os diretores de teatro, eu também me envolvo muito. E quando eu vou ver o espetáculo, eu fico realmente Emocionada. emocionada. Não, é emocionante, é emocionante. Desde o João Caetano, a Cecília Meirelles, ao Mário Lago, Arthur Azevedo e o Qualquer Armando... unidade. Qualquer unidade. Imagina, nós tivemos projeto especial agora com o Elimar Santos lá no Arthur Azevedo, Que ele rodou fantástico, tudo, né? fantástico. No Arthur Azevedo, a gente vê os grupos, as senhoras assistindo, participando. Gente, é muito gratificante ver. Foi lindo mesmo. Foi lindo mesmo, lindo né? mesmo. Muito gratificante ver tudo isso acontecendo. Poxa, e o que tem de novidade aí para o ano de 2026 agora? Agora, para o segundo semestre, dia 1º de junho, você que é produtor, se liga. As pautas serão abertas para o segundo semestre de 2026. Para os teatros Mário Lago, Arthur Azevedo, Armando Gonzaga e Imperator, que são concorridíssimos, né? A gente abre a pauta, já estão querendo, a gente já recebe e-mail e a gente pede que retorne a partir do dia 1º de junho, agora segunda-feira. Os formulários vão ser abertos para a gente receber todas as solicitações de pauta para o segundo semestre. Dezembro é concorridíssimo, né? Não, é gente brigando por um final de semana, por um dia. Por uma data, é verdade. Agora, lembrando que os 3 teatros, o Glaucio Gil, Casa de Cultura Laura Alvim, com o Rogério e o Teatro Laura Alvim e o João Caetano, a solicitação mantém aberta, porém, eles têm a comissão, conforme eu já falei, e essa comissão eu acho que já aconteceu. Mas não custa nada preencher o formulário e manda, porque às vezes a pauta cai, a desistência. Então, é sempre interessante estar ligado lá no nosso site, preencher o formulário e mandar. É isso aí, ó. Então, para você aí que quer apresentar nessas unidades que a Lúcia Maia falou agora, fica ligado. Dia 1º de junho, segunda-feira. 1º de junho, segunda-feira, ó. Fica Só ligado. entrar no site da Funarge, lá no link, no sanduichinho que eu falei, ao produtor e fazer a solicitação de pauta para o segundo semestre de 2026. Eu acho que as pessoas que vão para os teatros para assistirem os espetáculos, elas não têm noção do tanto de trabalho que tem que ser feito por trás, né? De burocracia, poxa, queria que esse espetáculo fosse em tal data, fosse no final de semana, mas aí não sabe que existe todo um cronograma, né? Como é que é a responsabilidade de lidar com toda essa... Então, a gente tem que ter cautela em dar retorno, né? Informar, na verdade, é não deixar de informar.
todo e-mail que eu recebo, seja para responder ou uma coisa positiva ou negativa, eu retorno, porque a pessoa tendo a resposta, ela não se sente perdida. E ela vai Sim. saber que ela pode voltar lá Exato. e ter de novo um Mesmo sendo sucesso. negativo, Sendo né? negativa, entendeu? Eu não deixo de responder nenhum e-mail, toda vez sendo solicitação de pauta, sendo uma informação do procedimento, eu sempre tenho respondido a todos, mando o link lá onde é. Isso é super importante. É porque a pessoa não se sente desamparada, né? Tipo Sim. assim, não sente que a Funarge é algo inalcançável. Você tá respondendo ali. Isso. Ela tá sendo... Você tá enxergando ela. Isso. Agora, é interessante falar sobre peças infantis. Uma coisa que a gente tem sentido um pouco falta de peças infantis, que todos os teatros têm, principalmente o Arthur Azevedo, Armando Gonzaga, Mário Lago Imperato, tem horário infantil, das 16 horas até de manhã, domingo, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Agora no inverno, que as pessoas não vão à praia, né? Então, assim, a gente... Nada como ir ao teatro, assistir uma peça com as crianças, é muito interessante. Peça infantil é muito bom. Isso acrescenta, orienta a criança, une a família. Não, é um programa pra família É um programa toda, bacana, né? Diferente, assim. Diferente, de um cinema, de você estar assistindo uma tela ali, que todo mundo tá um pouquinho mais habituado. E em vez de no estar teatro no telefone, você pode interagir, dependendo do espetáculo, né? Exato. E qual é o maior desafio de lidar diariamente com tantos projetos importantes assim para o Rio de Janeiro? O maior desafio um dos mais, né? Então, eu acho que é saber lidar com as produções. Porque todo mundo quer receber o seu sim. Sim. Né? E às vezes a gente não consegue atender a todos, porque conforme a cronologia, eu digo em pauta, tá? Não falo de projetos especiais. Sim. Conforme a cronologia, o que chegou antes já ocupou aquela data. E às vezes a gente não consegue atender, mas. Bem enfim, que a gente queria, né? Bem que a gente todo queria, mundo. né? O maior desafio é fazer com que o produtor se sinta confortável e compreenda que existe um procedimento. E justamente esse procedimento, essa portaria foi estabelecida para que a gente fosse correto e justo com todos. Sim. E mesmo com a gente com esse tanto de unidade no Rio de Janeiro, a gente não consegue suprir a alta demanda que o pessoal tem, né, para produzir arte e cultura. Eu acho que a Funarge nunca foi tão aberta a receber esses pedidos, né? A perceber essa necessidade das produções de se apresentarem, de mostrarem os seus trabalhos, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana mesmo. E desde de peças pequenas a grupos musicais, religiosos, são temáticos, tem de tudo. E aí você vê um exemplo, um nome de uma peça, de um espetáculo, nossa, como deve ser esse espetáculo, né? O Homem que Engoliu o Chip. Na Laura Alvim teve um espetáculo chamado O Homem que Engoliu o Chip. Como é que é um homem que engoliu o chip? E você viaja, vou te falar que nesse espetáculo eu realmente fiquei assim... Como é um homem que engoliu o chip? Então, assim, é muito gratificante esse trabalho. Muito gratificante mesmo. E eu gosto, eu curto. Pô, cara, dá pra ver. Que você gosta bastante de fazer o que você faz. Dá pra ver. E, pô, uma pergunta agora, um pouquinho sensível, né? Como é que é ser mulher na arte e na cultura? Você já enfrentou algum desafio só por ser mulher? Já, né? Já. A gente sempre enfrenta, né? Só por ser mulher, eu acho que na vida a mulher já enfrenta vários desafios. E na arte e na cultura, é questão de você se posicionar. Eu acho que o mais importante é isso. Você se posicionando, você informar, é a questão que eu falei da resposta, você sendo profissional. Sim. Eu acho que supera qualquer tipo de obstáculo, de resposta maldada, porque você recebe a resposta maldada, entendeu? Eu acho que essa é uma conduta minha, né? Você sendo profissional e respondendo, dando retorno, é isso que dá o resultado. E resultado a gente tem tido. E põe resultados nisso. E puxando esse gancho, como é que
equilibrar essa firmeza com a sensibilidade que precisa, né? Ter esse feeling, né? Não é fácil, não. Vou te falar que não é fácil, não. Mas como é deixar, às vezes, o emocional de lado. Que eu sou uma pessoa muito emotiva. Às vezes eu lamento. Que pena que a gente não vai conseguir ter aquele espetáculo porque já tem a pauta preenchida. Ou então, que pena que aquela pauta caiu porque seria ótimo que acontecesse. Sim. Caiu porque a produção não conseguiu a verba para realizar. Não Enfim. conseguiu a documentação. A documentação. Documentação é um dos problemas que realmente acontece. Às vezes a produção não conseguiu a documentação. Lembrando que a gente consegue fazer tanto pessoa física como jurídica, mas a documentação tem que ser toda completa. Então, como você tem que deixar, é o que eu falei, deixa o emocional de lado e vai pelo profissional. E aí é complicado, né? Porque às vezes o próprio artista é a própria produção dele, e aí ele tem que fazer tudo sozinho e ele não consegue reunir toda a documentação, não consegue pensar de um jeito criativo para fazer outra coisa. É verdade. Mas, infelizmente, a gente tem que cumprir. É lei. A gente segue a lei. É isso. E um espetáculo que te marcou? Um espetáculo que me marcou. Vocês vão rir, mas é sobre uma coisa que está em alta. Uhum. Um espetáculo do Michael Jackson que teve no João Caetano. Caraca. Uma produção do Michael Jackson que teve no João Caetano, se não me engano, foi em final de 2024, quando a gente... Foi logo que abriu que terminaram as obras do João Caetano. Acho que foi o primeiro espetáculo, se não me engano. Gente, fantástico. A produção é linda, é maravilhosa. E é a produção de um ídolo, como Michael Jackson, que é do meu tempo. Foi fantástico. Esse espetáculo marcou. Te marcou? Marcou bastante. Eu não consegui ir nesse espetáculo. Mas foi lindo. Eu levantei e fiquei dançando no canto o tempo todo. Qual é a sensação de ver um teatro cheio hoje em dia pra você? De gratificação. É gratificante. Poxa, venderam os ingressos, vendeu. Que bom, que a produção fica feliz, o artista entra em cena feliz, todo mundo entra feliz. Nós, aplaudir um espetáculo nosso é muito bom, gente. É muito feliz, é muito gratificante. O que mais te emociona nesse trabalho? É justamente quando entra em cena o artista. É ver acontecer. Ele toma um susto, né? Quando ele entra e vê... Ele vê... ver realmente tudo acontecendo. Eu cito sempre João Caetano, por ser um teatro grandioso. E também o Mário Lago, por ser um teatro menor. Né? Tudo que acontece também no Mário Lago também é emocionante. Eu fui ver uma peça do Moacir Góes no Mário Lago, que eu agora não consigo... Jesus! Uma coisa... eu não me lembro ao certo o nome. Que o público também... me emocionou ver o público se emocionando com o espetáculo. Foi permissão de uso, foi um TPUT, né? Um termo de permissão de uso, foi uma pauta. Não se emocionando com um show, né, do artista favorito, se emocionando com o espetáculo ali, com o teatro, com com pessoas ambiente, da própria Vila Kennedy. Da Vila Kennedy, atuando, isso. A cultura realmente é uma coisa emocionante, que quem vivencia se emociona, quem veste a camisa se emociona. Eu sou muito Funarge atualmente. A gente é Funargete aqui, tá? Somos Funargetes. Eu sou muito Funargete, muito. E pra fechar, né, o que te faz acreditar na cultura? Continuar acreditando na cultura? A realização, tô falando pela Funarge, né? A realização de editais, de projetos que possam proporcionar a famílias um retorno financeiro. Porque quem produz é o trabalho deles. Quem produz está ali para ganhar dinheiro, para receber o dinheiro do suor dele, do trabalho dele. Sim. Então, isso me emociona muito. 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 É muito, muito bom isso. É bonito. E agora eu gostaria
que você desse um recadinho pro pessoal que, de novo, sonha em apresentar a sua obra da vida, talvez em algum palco, Se como grande como João inscreva. Caetano, Imperato. Se inscreva no site da FUNARTE, no nosso teatro. Só solicita a sua pauta. Quem sabe? Pra você ser chamado, você tem que tentar. Tem que tentar. Solicita a sua pauta. Você vai ter a oportunidade. Vai ter a oportunidade com certeza. É esse meu recado. É isso. Estamos aqui no final de mais um Pod em Cena. E pra galerinha que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado pela sua companhia. Curte, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. E faz a sua solicitação de pauta. E faz a sua solicitação de pauta. 1º de junho, hein? Curte, comenta, se inscreve no canal para ficar sabendo de todos os próximos podcasts que estarão aqui. E esse Pod em Cena que fala sobre teatro, shows e do que acontece nos bastidores dos espetáculos. E para você que ficou aqui até agora, já acompanha os outros vídeos que a gente tem aqui. Tem outros Pod em Cenas maravilhosos com assuntos ótimos para você se informar também. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.